Olá, hoje vai ser o início dessa nova jornada para explicar melhor para vocês o que é o Hub e nada melhor para começar do que a gente apresentar a mente por detrás de tudo isso. Hoje a gente vai começar aqui com o Celso Fontinelli. Celso, fala um pouquinho da sua história, o que você pensou nesse novo estágio de chamar de Hub e me fala um pouquinho de você. Para quem não me conhece, sou o Celso Fontinelli. Já trabalho nisso já há um tempinho, vamos dizer, uns 20 anos nisso. Já trabalhei em agências, já trabalhei em várias agências de publicidade, trabalhei em produtoras, já trabalhei em estúdios grandes de retoque de imagem, manipulação. Acabou que meu caminho migrou um pouquinho da parte criativa para a área de produção. Nos últimos tempos, a gente resolveu focar muito na produção e cada vez mais produzindo, sendo guiado e sendo dirigido por agências de publicidade, por clientes, enfim, dando um suporte, produzindo quase que tudo que os caras pensam. Como uma produtora, a gente sentiu a necessidade de ser um pouquinho mais do que uma produtora. Muitas vezes aconteceu do cliente nos solicitar e o cliente fala assim, o que você acha disso? Me ajuda com essa ideia? Me ajuda com isso? Me ajuda com isso. E que é um trabalho muito maior do que só uma produtora. Por isso até que a gente resolveu juntar um monte de talento, de um talento de uma transmissão de podcast, a um sound branding, a uma direção de arte bacana, a uma fotografia bacana, a uma produção boa. Porque quando a galera vê, em algum momento, uma imagem bem feita, um vídeo bem feito, não sabe a quantidade de pessoas que tem que envolve isso. Isso é o trabalho de produção, é o trabalho que eu tenho feito durante esse tempo todo, mas agora, nessa conexão que a gente chama de Hub, a gente está juntando muito mais talentos para dar uma solução muito mais completa a partir do problema que o cliente tem. Entendi. Beleza, você já começou já falando do Hub e, na verdade, hoje eu queria mostrar um pouquinho mais do Celso. E você falou que já está há 20 anos no mercado, já passou em agência, já deu aula, você já fez da parte criativa, a produção, você já fez um monte de coisa. Mas uma coisa importante que eu queria te perguntar, porque assim, eu conheço o Celso já há uns bons anos aí, e eu sei que, sim, várias pessoas que tiveram contato com você cresceram, enfim, foram pessoas que estouraram aí no mercado. Você sempre teve esse papel. Percebo que você tem esse olhar para talento. Graças a Deus, eu gosto muito de confiar. Logo que eu entrei para trabalhar com isso, me deram uma oportunidade, eu era lá do subúrbio, lá de longe, e me deram essa oportunidade, e eu tenho isso na minha meta de vida. Eu gosto de pegar o cara mais cru um pouquinho e dar um upgrade nele, e mostrar todas as ferramentas, e mostrar todas as possibilidades que ele pode ter a partir do trabalho dele. Depois ele segue um caminho, se ele quiser, ou então fica comigo, enfim. Eu tenho gente trabalhando quase tudo que é lugar. Tem funcionário meu que tá vendendo NFT rico, sabe? Eu tenho amigo e ex-funcionário meu que tá na DreamWorks, sabe? A gente tem gente em todos os segmentos. Tem gente na Globo, tem gente... Enfim, eu sou um bom fornecedor de bons funcionários. E eu me orgulho muito disso, assim, porque nem de longe eu fui patrão e apertei e tal. Sempre foi todo mundo trabalhando comigo, sempre foi todo mundo junto comigo. Muitas vezes nessa simbiose, num negócio que eu acho muito legal trabalhar assim, que não é o chefe, é um cara que tem o que está sendo apertado pelo cliente. Na verdade, eu não sou o cara que vai passar o briefing, sair e ir pra praia. Não, eu sou o cara que está sofrendo ali do começo até o final para ficar o melhor possível pro cliente, entendeu? Entendi. Então, assim, na verdade, o que eu queria te perguntar é o que te motiva? Eu sei que você sempre já esteve na parte do audiovisual, mas o que te motivou, de fato, a abrir o seu primeiro estúdio, a sua primeira produtora? Dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro, óbvio. Não, mas o dinheiro faz parte, quando todo mundo gosta, mas dinheiro... assim, quando a gente faz só por dinheiro, você percebe que a pessoa age de uma forma diferente. E assim, quem trabalha com você, quem convive com você, sabe que não é só o dinheiro. O dinheiro, óbvio que você começa pelo dinheiro. Fala assim, eu quero ser empresário por quê? Porque eu quero me aborrecer, eu quero saber se cafeteira queimou, não quero saber disso. Mas ser empresário me deu a oportunidade de ajudar muita gente, de ter muita gente ao meu redor, de conseguir fazer trabalhos bacanas e também, eu acredito que seja o meu propósito, de ajudar pessoas que não tinham a menor oportunidade e ter a oportunidade de fazer uma coisa bacana, de conhecer um artista, de produzir alguma coisa para um artista, juntar gente para fazer coisa boa, entendeu? Acho que é um propósito, além de ganhar dinheiro, óbvio, pretendemos, e o Nescau tá caro, o leite aumentou. Cara, assim, eu vou te perguntar agora, você já tá nesse mercado já tem muito tempo.
Tem muita gente que já te conhece já de bastante tempo. E eu sempre fui muito low profile, assim. Eu até brinco que eu vi muita gente passando pela minha vida e eu nunca me promovi desse jeito, tipo, de dar uma entrevista. Sim. Eu já dei palestra no Brasil inteiro, falando sobre pós-produção, sobre Photoshop, mas nunca fui o marqueteiro. Sempre fui, no máximo, alguma coisa, eu fazia uma graça com algum artista que vem aqui, alguma coisa de produção, que é o nosso dia a dia, que todo dia tem. Sim. Então, é um dia a dia que eu me forcei um pouquinho a fazer. Na verdade, nem gostava disso. Eu era completamente avesso a esse negócio e tenho horror a puxa-saco. Não, mas isso assim, fica claro toda vez que a gente vai ter um contato com um cliente, que alguém fala assim, Insônia, Celso, ou já ouviu falar, ou sabe quem é, então assim... Sim. O pessoal no mercado sabe quem é o Celso, só falta um pouquinho mais o Celso aparecer agora. Exatamente, eu nunca quis muito isso, eu sempre fui o do cara, mas acontece que os novos tempos estão aí. Às vezes você vê uma molecada que o cara não sabe o básico, dando aula, fazendo palestra, mostrando com dezenas e centenas de milhares de seguidores, e o cara nem tem conteúdo para isso, só que ele aprendeu a fazer essa ferramenta e quem está olhando ele de fora... Né? É o cara top, entendeu? E a gente nunca fez isso. Agora, nesse novo tipo de conexão que a gente está fazendo, de um monte de gente, um monte de talento, eu tô saindo um pouquinho dos bastidores e a gente está aparecendo um pouquinho mais. Tô me forçando a fazer isso. Nem curto tanto, mas tamo nessa. Mas eu ia chegar justamente nessa parte, assim, você tá há muito tempo no mercado e você viu muita coisa, né, cara? Você viu... Desde o início de manipulação de 3D, chegou uma febre que era, quero 3D, até isso morrer. E... A gente cresceu tanto que as agências criavam um garoto de 3D para ficar do lado para fazer layout. Sim. E depois disso se descobriu que não precisava disso tudo, entendeu? Para fazer um layout bacana. Não precisava ter um super cenário. Aí hoje em dia é a galera do motion, que saiu um pouquinho, saiu o cara do 3D, entrou o cara do motion, que dá um suporte muito melhor para rede social, enfim, para outras coisas. Nas agências. Então, o que eu ia te perguntar, como é que você enxerga justamente essa transição, assim? Porque você pegou uma fase, a galera que não entende, assim, quem começa hoje na publicidade, quem começa hoje em agência de design, acho que é tudo online, né? Sempre foi assim. E não é, a verdade não é essa. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, é uma coisa muito recente, muito nova. E você pegou essa transição toda. Você pegou desde a transição de que o cara precisava de fazer o shooting, no dia seguinte tinha que ser tratado para depois ir para o jornal ou para a revista. Sim, hoje em dia nem se pensa. A gente já acompanhei sessão de fotos com um fotógrafo, que o filme era caro. E ele fazia vários ensaios, clicava sem um filme na câmera, para depois que a modelo tá quente, ele botava o filme e fazia, para poder ter um mínimo de economia. Tinha cromo. Enfim, as composições eram muito mais complexas. Quando eu entrei, era o finalzinho dessa época, porque eu já entrei para trabalhar no computador. E aí eu queria te perguntar justamente como você acompanha, como é que você enxerga justamente essa transição? Lá daquela galera que fazia o cromo, tinha que depois escanear para depois a imagem ser tratada. Isso tirou um pouco, hoje em dia, a criatividade das pessoas na hora de criar? Ou não? Você acha que não? Hoje as fases estão coisas muito fáceis, o cara com o celular consegue gravar um videozinho já para, enfim, jogar nas redes sociais? Ou você acha que a tecnologia ajudou? Ou você acha que ela tirou um pouco a criatividade? A tecnologia é só uma ferramenta. A criatividade vai aparecer em qualquer coisa. Tem gente que faz umas brincadeiras e uns filmes com o celular que são magníficos. É óbvio que não é um filme de TV. Entendeu? Se for um filme de TV, por exemplo, esse filme novo do iPhone 13, você vê que o cara fez com o iPhone 13, mas montou um circo para poder fazer uma coisa boa com o iPhone 13. Entendeu? Não é só chegar ao iPhone 13, balançar, jogar dentro d'água e subir, como você vê esses vídeos de tutorial. Não rola assim para um vídeo profissional. Para um vídeo caseiro, ok, vai nessa. Entendeu? Tem vários clientes agora que os caras têm uma galerinha de rede social pequenininha fazendo reels, TikTok, essas coisas que não precisa produção grande. Entendeu? Não precisa uma produção. Mas quando ele vai para TV, quando ele vai para um conteúdo bacana, um podcast, quando ele vai para o EAD, que é o curso dele, ele vai se forçar a fazer uma produção boa. Entendeu? A não ser que ele não venda qualidade, ele só venda uma informação. Entendeu? Mas se ele vender qualidade, ele tem que fazer os dois juntos. Exatamente o que eu ia te perguntar agora. Assim, na verdade, você acha que uma ideia ruim pode ser salva para uma boa produção? Dificilmente. Dificilmente. Uma ideia ruim pode ter uma produção linda e continua uma ideia ruim. Muitas vezes a produção mais simples, mas com uma ideia boa, é mais legal. É mais comercial. E
Nos últimos anos, eu tenho visto assim muito... eu trabalhei em agências anos, trabalhei em produtoras anos, ganhei um monte de prêmio, ganhei prêmio pra caraca. Não, fala mais um pouquinho disso, cara, que assim, é uma coisa que, assim, por mais que você não goste, cara, é legal as pessoas saberem, assim... Não muda nada Não, eu sei vida, que não né? muda, mas, assim, é legal as pessoas saberem como que assim, é uma autoridade, né, cara, assim, eu vou te falar por mim, tá? Eu sempre te admirei, eu acho que você lembra lá no iniciozinho, que eu tava, engatinhando, falando assim, cara, eu quero ser fotógrafo e tal. Pô, cara, tá botando muito velho agora. E aí, cara, foram poucas pessoas que falaram assim, cara, o caminho é esse, tudo mais. Você não, você chegou e falou assim, olha, tá um bom caminho, tá vacilando aqui, você realmente foi claro comigo. E por que eu fui falar com você? Porque eu já te enxergava com autoridade, já enxergava o Celso assim, pô, ele sabe o que ele tá falando. Sacou? Mas por que eu tinha essa impressão? Porque eu trabalhava em agência, eu já trabalhei em agência também há 10 anos, então assim... Eu tinha acesso a saber quem era o Celso. Sim. Mas é legal você falar um pouco assim, cara, fala aí dos seus prêmios, fala do que então, você já conquistou. Assim, ao longo da vida, e da minha vida de agência e produtoras, eu já tenho 8 leões em Cannes acumulados. Como é que você não fala isso, cara? Mas não serve pra nada, cara. Não, mas ele não serve pra nada, porque assim, o que é o cliente hoje em dia? O que o cliente quer? O cliente quer o resultado. Sim. Ele não quer saber se o anúncio é muito foda aqui, caraca, aqui. Não, ele não quer saber disso. O que ele quer saber? Ele quer mostrar esse produto. Isso tem que ter uma boa ideia e tem que vender bem. Ele sabe que está funcionando bem quando vende bem. Sim. Muitas vezes, um anúncio, uma puta imagem, ganha um prêmio em Cannes e ela não é o melhor produto e o cliente que viu isso não comprou pra caraca. Tô falando do cliente final. O cliente final, caraca, que anúncio foda, eu vou comprar isso tudo. Nem todos os casos assim. Óbvio que tem casos fantásticos. Agora eu tenho um amigo que fez agora um banco de imagem do KFC. A ideia é genial, que todo mundo rouba a imagem do KFC. O cara fez um banco de imagem do KFC pronto para você baixar e fazer uma cópia deles. Genial. Por quê? Você está fazendo um produto de outro produto. Isso vende. Isso fala assim, caraca, ó, pode copiar à vontade minha imagem que meu produto ninguém copia. Isso ainda é maneiro. Mas muitos casos de prêmio é uma coisa mais pro mercado, para você ver que o cara é criativo, ver que ele tem potencial, ver que uma conta pode ser explorada mais criativamente, nem só o comercial. Mas o que o cliente quer, cliente que eu falo, a indústria. Sim, quem paga, né? O cara que paga. O cara que tá pagando, ele quer que venda. Ele quer botar 1 milhão e quer tirar 1,5 milhão. Quer botar 1 milhão, quer tirar 3. Sim. É isso que ele quer, entendeu? Ele não quer botar 1 milhão e ser premiado em um monte de lugar e não vender nada. Não serve pra nada. Entendeu? Não, mas aí, na verdade, isso serve, assim, para você como profissional, para mostrar assim, olha, eu tenho capacidade de executar isso. Sim, super. É isso. Super. Mas eu acho que o ponto que eu queria mostrar era justamente esse, independente do cliente achar que se vai servir para o cliente, se ele vai vender mais, se ele não vai vender mais, ok, eu concordo que tem que ser venda, tudo tem que se converter em venda. Assim. Eu acho que a ideia boa, ela gera venda. Mas... às vezes a ideia é boa, a gente não encontra um profissional capacitado para poder executar aquela ideia. Sim. Mas se você já teve essas premiações, se você já teve todo esse background de prêmios, isso mostra que você é plenamente capaz de executar qualquer mostra ideia. Que tem isso critério. Que é legal. O que é legal é que tem critério. Igual quando o cara fez um anúncio do caralho e sai na archive. O mercado inteiro enxerga ele, olha... fez um anúncio bacana. Sim. Não necessariamente que esse anúncio vendeu pra caramba. Sim. Entendeu? É só mostrar. Mas ó, a ideia... os critérios deles são critérios internacionais que o mundo inteiro fez ele ter um destaquezinho, uma capa, uma pagininha, enfim. Apareceu lá. Eu queria te pedir para você se descrever de fato quem é o Celso. Por quê? Pô, o Celso... Sei. Não, mas você tem que descrever porque assim, o tempo que eu já te conheço... hoje, como você se enxerga além de empresário? Porque às vezes eu vejo as pessoas chegando... Pô, hoje eu vou falar com o Celso fotógrafo. Hoje eu vou falar com o Celso produtor. Eu acho isso irado, porque as pessoas enxergam a qualidade em tudo que você está fazendo. Se elas te enxergam como fotógrafo e te contratam, ela sabe que você é um bom fotógrafo. Sim. Se ela enxergar, eu preciso de uma produção tal e chama o Celso, é porque ela sabe que você consegue fazer uma boa produção. Então, mas hoje... eu não sou... Você conseguiria se definir? Então, o que eu faço? Eu resolvo problemas. Mas é uma definição. Eu sou um resolvedor de problemas. Eu não sou fotógrafo. Galera, eu não sou editor. O Celso está assumindo aqui. Eu não sou editor, eu não sou fotógrafo, eu não sou animador. Eu retoquei por muitos anos e hoje em dia também não retoco mais. Eu ajudo a galera e brifo, enfim. Faço cor. Na verdade, eu tenho o meu leque, eu mexo em todas essas coisas se necessário, mas hoje em dia não mexo mais por opção. Sim. Entendeu? Mas eu sou um descascador de pepino. O cara traz o negócio e traz, ó, cara, preciso montar esse cenário, botar o cara aqui,
alugar, puxar a luz e trazer 30 pessoas e tem que fazer teste de Covid antes de começar. Eu sou o cara que entrego isso pra galera produzir, entendeu? Entrego o produto pronto. Então, você falou bem, o Celso é um canivete. Canivete suíço. É isso. Aperta o parafuso. Cara, mas assim, a gente sabe que nesse mercado, às vezes, as ideias são malucas, né? Assim, e tem muita coisa que é desafiadora para fazer, não tem jeito. Assim, coisas que você vai dormir pensando naquilo, no dia seguinte você acorda com a solução. Até hoje, qual foi a ideia mais desafiadora para você executar? Assim, tanto de pós-produção, tanto de produção, de tudo. Assim, independente de qual seja a área. Pô, esse daqui foi um perrengue para fazer, foi desafiadora, mas foi. Eu acho que eu não consigo elencar uma peça exclusiva. Não, pode ser. A gente, por exemplo, a gente fez agora no final do ano um trabalho bacana para a Localiza, que tinha uma produção muito grande, envolvia uma casa muito bacana, envolvia de teste de Covid, a elétrica, a câmeras, assistente, logger, enfim. Fora que posso complementar, que eu tava lá. Você tava lá. O acesso ao local não era tão fácil também. Sim, a gente arrumou uma casa maravilhosa, né? Num lugar de impossível acesso. São desafios que acontecem. Nesse nosso desafio, teve um desafio muito grande, que a gente tava fazendo um comercial dos carros e no meio do... Pode falar isso? Pode, lógico. Pode. E no meio o cliente já pagou, na verdade, né? Então já tá E no meio do transporte dos carros para a locação, a saída da Localiza e até a locação, os carros foram levados e o cara parou na loja americana para comprar um negócio. Quando ele voltou, o carro tinha sido rebocado. Cara, e tinha uma gravação antes, entendeu? Tinha uma gravação depois, no dia. A gente saiu correndo, todo mundo, para salvar o carro do reboque. Aí não conseguimos, fomos no Detran, tiramos o carro do Detran. Isso também é legal falar. Isso é legal falar, porque assim, mostrou ali também o seu poder de resolução, porque a gravação era no mesmo dia, a gente precisava do carro, porque era o dia do carro, o dia do shooting daquele carro. Sim. Não tinha como botar outro, porque era um carro muito específico. Até para alugar outro, para substituir. Sim, mesmo que a gente alugasse, não ia conseguir alugar. Não ia conseguir. Rápido. E na mesma hora você descobriu onde foi, o carro tinha sido rebocado, o que tinha que pagar, porque o carro estava no nome de uma outra pessoa, a pessoa tinha que estar lá presente. Então, assim, ali você resolveu o negócio. Descascador de pepino. Isso é o canivete carro cheio de equipamento, né? Ainda tem isso. Ainda estava com o carro cheio de equipamento, levando para locação. Ainda teve isso. Ali mostrou o Celso o canivete suíço mesmo. E depois disso, a gente ainda foi para produção, ainda muito mais coisas para ser resolvidas, né, cara? No meio do caminho, isso tudo. Mas a gente já fez locação que a gente apagou o prédio. O cara da elétrica puxou um fio e apagou o prédio. O prédio inteiro? Apagou o prédio. A gente não sabia o que era um fio que ele tinha puxado errado. Aí o cara da elétrica tem que correr atrás dele, fazer alguma cena que não dá, não precisa de luz, pro cara da elétrica resolver a elétrica, entendeu? Acontece. Pode acontecer várias coisas. O Mauro tá ali atrás, ó, que não me deixa mentir sozinho. O Mauro é o backup do canivete suíço, né, cara? O Mauro, os pepinos sempre para perto do Mauro. Assim, além dos desafios, tem muita coisa que atrai nesse mercado, né? Assim, cada dia uma coisa nova, não tem jeito. Isso é legal. Mesmo que seja a mesmo tipo de produção, cada produção é completamente diferente. E aí, isso que eu ia te perguntar, na verdade, assim, o que você acha mais atraente? Assim, eu sei que você curte dinheiro, eu sei disso, eu vivo isso de perto. Você... Eu gosto de dinheiro, mas eu não sou tão apegado ao dinheiro. Não, é porque quanto eu sou com as amizades. Eu prefiro agregar todo mundo bacana e todo mundo ganhar o seu dinheirinho do que, cara, tudo meu precioso. Sim. Não, nem por isso você tá com 3 Lamborghini lá na garagem, mas não tem... Eu queria, na verdade, te perguntar... Claro que tem uns desafios, tem tudo isso, mas o que você acha mais atraente? Tipo assim, você não escolheu o mercado à toa só pelo dinheiro, mas também porque você tem uma certa paixão. Mas o que você acha de mais atraente nesse mercado, assim? Nessa união que a gente está fazendo agora do Hub, eu acho que uma das coisas que mais me agrada nesse tempo todo é resolver o problema do cliente. E quando a gente fez essa conexão de todo mundo, do cara do áudio, ao cara da fotografia, ao cara do podcast, ao cara da iluminação e a criativa, isso... Resolver o problema do cliente, o cliente ficar feliz comigo, é o que eu quero, entendeu? É o meu caminho de solução. Não ser completamente uma produtora que
recebe uma ideia, entrega a ideia. Recebe, entrega. Não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar no processo, tipo, cara, e se eu fizer isso aqui? Um dos nossos sócios está em Nova York e o cara, ele faz espaços no metaverso. Sim, sim. Ele calcula, ele projeta, ele faz uma live, enfim. Ele trabalha no metaverso conosco, entendeu? A gente lança uma loja dentro do metaverso que vende na sua loja virtual. Ou seja, eu quero resolver o problema do cara. Seja aqui ou seja no outro planeta. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, você é realmente apaixonado pelo que faz, né, cara? Independente de Sim, qualquer sim, coisa, sim. você tem essa paixão, né, cara? Tecnicamente falando, assim, você acha que, assim, voltando um pouco lá, né, do que a gente tava falando de que as redes sociais chegaram aí, assim, todo mundo quer anunciar na internet, diversas plataformas para as pessoas comunicarem, e você acha que isso mudou muito a forma de produzir conteúdo? Porque antigamente você produzia basicamente para TV, né? Sim. Hoje em dia, vamos pensar em como fazer um comercial. Hoje em dia, o orçamento é o mesmo. O orçamento é o mesmo que a gente tinha para fazer a TV daquela época, só que hoje em dia o desdobramento é muito maior. O cara grava na horizontal, na vertical, quadrado, enfim, é a mesma grana, só que 15 entregas, entendeu? E eu já conversei com diretores de marketing que falou que cada vez aumenta mais, porque cada vez tem mais plataforma e ele tem que disseminar mais. Sim. A gente fez agora uma gravação do Djavan que ele falou assim, poxa, é uma coisa que antigamente a gente não fazia. Antigamente a gente lançava uma música e pum. Acabou. Agora você tem que lançar Um formato pro Spotify, pro Amazon Music, Deezer, lançar para isso e fazer um comercialzinho para cada um e todos esses desdobramentos com a mesma grana, entendeu? Não é 20 você tá gramas. ganhando Não, de cada, né? não, é o mesmo trabalho divulgado com muito mais gente. A gente aqui no estúdio também, o pessoal da K2L, grava com os artistas dele e tal. O desdobramento que ela dá, ela pensa desde da fotografia até a dança do TikTok e tem que lançar todo mundo junto. Todo mundo integrado, isso, honestamente, eu acho que isso ficou muito chato também, né, cara? Porque não, assim, porque tem público pra tudo. Às vezes ela tá lançando e você não vai ver. Sacou? Entendi. Não é a tua pegada, mas tem a galera que não vai ver não, o nosso e vai ver só a pegada do Eu tô falando TikTok. chato não de ter que... Não de quem vai consumir, não. Assim, cada público consome numa plataforma diferente. Mas é chato você ter que pensar que você vai ter que lançar para cada coisinha diferente. Sacou? Sim, porque são públicos completamente diferentes. Cada público tem que acessar onde está a fim de acessar mesmo, mas você tem que ficar pensando em todas essas plataformas. É uma estratégia muito maior do que antigamente. Antigamente... quando eu entrei na publicidade, não precisava muito. Tu pegava um cara bacanudo, o Tony Ramos, fazia assim, que fazia um anúncio, botava lá e a dona de casa via a Veja e, nossa, vou comprar isso. Hoje em dia não funciona assim. Você tem que mostrar pra ele que a comida é boa. Tem que mostrar que é legal. Porque está todo mundo mais próximo, né, cara? Aquela receita funciona. E outras coisas, sabe? Você não mostra só que, olha, compre isso que é bom. Não. Sim. Isso não quer dizer mais nada. Sim. Entendeu? Agora, cara, eu queria saber de você, na verdade, o que é mais interessante quando você está pegando uma marca... O que você acha, na verdade, de mais interessante? Quando você está pegando uma marca do zero, assim, está criando alguma coisa com o cliente, o quanto você vai receber de grana com aquele cliente, sacou? Ou o quanto está sendo entregue de valor para aquele produto. Independente da ideia, independente de qualquer coisa, assim. Cara, eu lancei um trabalho, assim, enfim, porra, aquilo ali hoje em dia é reconhecido como tal coisa, tudo mais, não ganhei muita grana ali, mas tem um valor naquilo ali. Na verdade, a gente como empresa é um misto dos dois. Sim. Entendeu? Eu preciso de um trabalho que tenha uma remuneração ok, para que eu consiga realizar ou entregar tudo que o cara deseja. Porque muitas vezes ele deseja muito e eu não consigo entregar porque me falta recursos para poder mostrar. Porque a produção custa caro, né? Exatamente. E o cara fala assim, eu quero o helicóptero fazendo isso. Irmão, só o helicóptero custa tanto. E se não for com o helicóptero? Sim. Sabe? E quanto é que custa isso? Isso custa isso. Entendeu? Tudo é uma produção. A gente está fazendo um orçamento agora, que não pode falar o nome, não pode falar o nome. Que o cara quer fazer 4 cenas de 4 minutos, só que ele quer um cenário exclusivo feito e desenhado para ele. Não tem como ser barato. Sim. Entendeu? Como é que eu vou fazer isso com marceneiro, com elétrica, com adesivação, sem custo? Entendeu? E é exclusivo. Não tem. Aí o cara quer enxergar valor nisso. Exatamente. Né, você consegue definir hoje, assim, na verdade o Insomnia Hub agora, você conseguiu explicar melhor, que é essa junção de profissionais competentes, talentosos, cada um em sua área, tanto na área do áudio, na fotografia, na direção. Uhum. Tem muita gente que eu acho que ainda não entende o que faz uma produtora digital. Então, na verdade, a gente está nesse meio também. E o que a galera precisa entender hoje, o que
é uma produtora de conteúdo digital? Uma produtora, hoje em dia, que a gente chama de digital, que é a proposta do Hub, não existe nenhum dos segmentos de mercado nenhum que a empresa, a pessoa ou a indústria não precise divulgar. Não existe produto que não precisa divulgar. Cada um vai escolher um meio pelo qual vai conseguir divulgar. E essa divulgação hoje em dia, 80%, 90% é digital. Seja digital rede social, ou digital TV, ou digital filme. Você vai precisar de algum jeito para que você consiga divulgar. Por exemplo, Google. Hoje em dia você não vai mais em lugar nenhum sem dar um Google antes para saber para que lado que vai. Ou Waze, ou enfim. Esses hábitos de consumo novos que estão sendo criados vão te pedir mais informação. E quando te pede mais informação e você é o cliente, você precisa dar essas informações para você vender melhor. Então é para isso que a gente está aqui. Você tem um problema, eu quero vender isso, eu quero fazer isso. Como é que eu faço isso? E a gente te ajuda nisso. Entendeu? Fica ligado. Já vendeu o peixe, Já né, vendi meu peixe, fica ligado. Cara, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. Sabe o que eu esqueci de falar? Que me ajudou muito a poder falar bem assim, falar solto. Cara, eu dei 10 anos de aula na SPM. Pô, então eu você lidou com adolescente. Falar Maria Alice Langoni, minha deusa. Foi a Maria Alice ou foram os adolescentes? Não, Maria Alice Langoni, ela que me deu a oportunidade de... Cara, foi na época que eu ganhei uma porrada de prêmio e o Paulo Castro, que é um diretor de criação conhecido até do Rio, falou, cara, vai dar aula. Tu acha que tu tinha que dar aula? Eu falei, cara, não tenho paciência, odeio pessoas. Não, você era tímido de falar em público ou não? Tímido de não conseguir falar no papel ninguém. Sério? Sim, porque quando a Maria Alice me botou na SPM, eu ainda tive que fazer uma fono e ela me mostrar para que lado que ia, dar aquelas aulinhas que tem para poder ter didática suficiente para poder falar com alguém. Entendeu? Hoje em dia eu falo solto, mas... eu não consigo imaginar você tímido pra falar, Não, mas eu já fui tipo, caraca, não quero falar com ninguém. Hoje em dia eu cumprimento mendigo, peço dinheiro emprestado pro mendigo, aí tá duro, pede o dinheiro aí. Não tem cara de pau total. Cara, assim, hoje... Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Um pouquinho da sua história. Estamos inaugurando nosso espaço novo. Esse é o nosso espaço novo de podcast. Espero que a gente consiga trazer bastante profissionais aqui pra gente poder trocar uma ideia. Tanto eu, você, enfim, todo mundo chamando alguém pra trocar uma ideia. Descobrir um pouquinho mais quem é o Celso. Quando alguém gritar na rua assim, Celso... Pai de 4 filhos. 4 filhos. Ainda tem esse outro talento aí também. Sou um bom reprodutor. E aí, cara, fala um pouquinho só pra gente finalizar... O que você espera desse futuro do Insônia Hub? Cara, o que eu espero é que a gente faça muito trabalho legal, que a gente consiga também ajudar as pessoas, que acho que é o mais legal. Tanto empresas quanto profissionais que trabalham conosco, sabe? Que todo mundo cresça junto, que, sabe? Eu trabalhei em algumas empresas bem grandes e que você fazia uma função só, sabe? Aquela função só que você não sabe entregar outra função. E... A gente aqui, eu acho que quanto mais todo mundo, o cara do fotógrafo entenda do metaverso e o cara do metaverso entenda sobre luz, cara, vai sair muito foda, entendeu? Então, acho que é isso, todo mundo aprendendo o tempo inteiro e vamos nessa. E os clientes nossos, assim, o que você imagina? Você quer deixar algum recado pra eles? Joga pra gente que a gente resolve. Então, a gente encerra falando isso, joga no peito que o pai... Joga pro pai que o pai tá on. Celso, acho que é isso. Galera, muito obrigado. E você como entrevistador. Agora tem que dar aquela encerrada e tal. Agora eu vou ver se eu consigo encerrar. Não, entrevistador não. Hoje eu tô nesse papel, né? Esse tá sendo o nosso primeiro Hubcast. Esse talvez seja um nome provisório ainda. A gente tá trabalhando nisso. Porque é aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou antigo, tenho vários ditados. Agradecer ao PC, que é o nosso responsável pelo... O PC, com certeza, está no background aqui, é o nosso responsável pelo áudio, por vídeo, áudio, toda essa ferramenta para a gente poder mostrar esse primeiro episódio para vocês. Espero que vocês curtam, que venham os próximos. E a gente aceita também sugestões, assim, cara, é legal entrevistar o profissional tal, porque assim, nós estamos no Rio de Janeiro, nossa base é no Rio de Janeiro, aqui no bairro da Tijuca. E é isso, espero que vocês tenham curtido, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é o Insônia Hub. E vamos trabalhar. A gente tem que cortar aqui porque tem job para entregar agora. Valeu!